Nós vamos falar nessa noite da restituição pelo nome de Jesus, aleluia. Restituição pelo nome de Jesus. Você sabe, e eu quero ler com você, mas quero sempre lembrar disso, irmãos. Assim como Paulo escreveu dizendo: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque essas coisas que nós temos repetido são úteis para a nossa vida. Todos os dias o diabo tenta desacreditar a obra que Jesus fez na nossa vida. Ele tenta nos fazer acreditar que não é real, que é mentira, que não é permanente, mas o que Jesus fez na cruz do Calvário é permanente. Ele fez para nossa alegria, para nossa vitória. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Amém? Romanos 5, 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aleluia. Nós sabemos disso, que a desobediência de Adão causou todo o caos que nós vemos no mundo hoje. Pela desobediência de Adão, nós fomos feitos pecadores. Mas tem uma boa notícia nisso. Isso não é de tudo ruim. Porque eu não conheci Adão, não o vi. Você não conheceu Adão, você não o viu. Nós não tivemos nenhum contato com ele. Mas nós herdamos o pecado dele. Parece injusto, né? Mas essa é a regra. Um pecou, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas a boa notícia nisso é que a justiça também é assim. Jesus fez um ato de justiça, que a Bíblia diz que foi feito uma vez por todas, não necessita de repetição. Ele fez uma vez e, sendo ele justo, em justiça para todos aqueles que creem em seu nome. Nós não vimos Jesus, nós não tivemos contato com Jesus, mas da mesma forma, quando cremos nele, recebemos a justiça que vem dele. Agora, o que significa receber a justiça que vem dele? Significa que da mesma forma, olhe só, da mesma forma que Jesus pode ficar diante do Pai, veja bem, você também pode. Aleluia. Tem gente que pensa até que isso é blasfêmia. Não, não é blasfêmia não, querido. Da mesma forma que Jesus pode chegar diante do Pai, você também pode, porque você recebeu da justiça dele. Lembra aquela oração de Jesus no túmulo de Lázaro? Pai, eu estou falando isso por causa da multidão, porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. Essa mesma ousadia na oração que Jesus teve, nós também podemos ter, porque assim como Ele é, somos nós neste mundo, diz a palavra. Aleluia. Nós, por causa de Cristo, tem gente que pensa: isso não sou eu que estou falando isso, é a palavra que diz isso. Isso é loucura, não pode ser assim, porque nós somos falhos, porque nós somos isso. Irmãos, nós recebemos o dom da justiça. A Bíblia diz, aleluia. Agora, da mesma forma que Jesus pode chegar diante do Pai, você também pode. É por isso que em Hebreus está escrito: cheguemos, pois, com ousadia diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Quem nos consagrou? Jesus. Ele nos abriu esse caminho para chegarmos diante de Deus. Antigamente, no templo, havia um véu que separava. E eu já expliquei algumas vezes, esse véu não era um TNT, esse véu era um tule, esse véu era uma trama de fios muito grosso, muito espesso. Não era possível rasgar aquilo com a mão, muito menos do alto a baixo. Para se cortar aquilo, deveria ter ou uma faca muito afiada para poder cortar aquilo, ou quem sabe até um serrote, dependendo do que fosse o fio.
Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Significando que agora não tem mais separação. Através de Jesus nós podemos chegar até Deus. Antes não podia, só o sumo sacerdote podia chegar lá, e nunca sem sangue, nunca sem o sangue do sacrifício, porque se ele chegasse sem o sangue do sacrifício, ele era morto. Mas agora o sangue do sacrifício do Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, que fez a expiação uma vez por todas, esse sangue está sobre a nossa vida, mas ele não apenas cobre a nossa vida, como o sangue dos animais cobria, ele tira os pecados, aleluia, glória a Deus. E é por essa razão, é por isso que nós podemos, aleluia, fazer isso aqui. Estamos falando da restituição no nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13 e 14. João 14, 13 e 14. São palavras importantes, irmãos. Quem está falando isso não é Paulo, para que ninguém que tem bloqueio fale assim, isso aí foi Paulo, porque tem gente que tem bloqueio, né, na mente, e diz, isso foi Pedro. Não, aqui foi Jesus que falou. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sabe, um certo pregador estava pregando isso em determinado lugar, e leu esse texto e falou sobre isso, e tinha um advogado que não era cristão, ele não cria em Deus, mas quando ele falou isso, o advogado falou assim, só um minuto, você quer dizer que Jesus deu uma procuração para nós, é isso? É isso que você está dizendo? Porque com essas palavras, Jesus está dizendo, olha, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus está dando uma procuração para cada um de nós, com o nome dele, dizendo, façam em meu nome. Você sabe como funciona uma procuração? De repente tem uma pessoa que já está muito idosa e não pode ir no cartório, não pode ir no banco, não pode ir a certos lugares, aí ela faz uma procuração, e aí um parente, um vizinho ou alguém de confiança, vai nos lugares para ela, representa ela ali, porque tem uma procuração no nome da pessoa. Então pode ir no banco, pode sacar, porque tem uma procuração no nome da pessoa. Irmãos, o que Jesus está dizendo é, eu estou dando para vocês uma procuração no meu nome. Vocês podem sacar nos bancos celestiais tudo aquilo que é necessário para vocês, porque eu estou dando a vocês o meu nome, aleluia. Irmãos, se isso não é maravilhoso, eu não sei mais o que é. Se isso não é bom, eu não sei mais o que é. Se isso não faz os crentes saltarem de alegria, eu não sei mais o que faz. Se isso não te dá esperança, não te dá confiança, não te dá certeza, eu não sei mais o que pode te dar. Porque na verdade o que nós estamos dizendo, irmãos, veja bem, se o presidente da república te desse uma procuração, com o nome dele dizendo assim, olha, pode ir e apresentar e pedir o que você quiser, o que você faria? Fiquei rico, agora eu posso a qualquer lugar e pedir o que eu quiser. É justamente isso que Jesus quer que você pense. Você ficou rico, você ficou abençoado, você agora tem entrada em todos os lugares, nada vai estar fechado para você, demônio nenhum vai se opor a você, entrar na sua, não vai ser besta de entrar na sua frente. Por quê? Porque Jesus é o cabeça de todo principado e potestade, aleluia. Lembra da história do centurião? O centurião era um soldado romano. Esse centurião, ele se encontrou com Jesus, ele tinha um servo, um empregado, que estava doente em casa. E esse centurião falou com Jesus, pediu que Jesus curasse o seu servo. E Jesus
fez a intenção de ir na casa do centurião. O centurião, não é necessário. Não é necessário, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade, e eu digo a uns vai, e ele vai, eu digo a outros vem, e ele vem, e eles obedecem. E eu sei que se o Senhor mandar apenas uma palavra, o meu servo será curado. O Senhor não precisa, eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa, basta o Senhor mandar uma palavra. Por quê? Porque a enfermidade, ela está debaixo da servidão, ela está debaixo do Senhor, de Jesus Cristo. Seja enfermidade, seja fraqueza, seja necessidade, seja qualquer tipo de problema, Jesus está sobre eles, e eles têm que obedecer ao nome de Jesus. Sabe, esse dia, na verdade eu sei porquê, mas toda quarta-feira é uma luta, irmãos, uma batalha espiritual. Porque para aqueles que creem na palavra que está sendo pregada, da forma que ela está sendo pregada, isso é libertação. Eu sei que infelizmente muitos não escutam. Você pode estar dizendo aqui a fórmula de fazer ouro em pó, e a pessoa não escuta. Pode estar falando aqui aquilo que vai definir a vida da pessoa, que vai mudar a vida da pessoa para sempre, mas ela não escuta. Não presta atenção. Mas para todos aqueles que creem, que escutam, que conseguem absorver aquilo que a palavra está fazendo, é poder de Deus, é transformação. E Jesus está dizendo: tudo quanto pedirdes. Sabe, eu fico doente com isso, porque tem gente que quer colocar limite no tudo. Tem gente que quer colocar limite no tudo. Jesus diz: tudo quanto pedirdes. Aí eu quero dizer, tudo mais. Eu não vejo Jesus colocando aqui nenhum limite para os discípulos. Olha, não pede isso não pede isso, não pede aquilo, não pede aquilo outro, não pede. Vou dar para vocês uma lista do que vocês podem pedir e uma lista do que vocês não devem pedir. Não existe isso na Bíblia. Mas Jesus diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Aleluia. A sua cura você pode pedir. Está doente? Pode pedir a sua cura, em nome de Jesus. Sua família não serve ao Senhor, está todo mundo um para cada canto, pode pedir ao Senhor, em nome de Jesus. Não precisa se preocupar, será que é a vontade de Deus? Tem gente que fica pensando, tentando imaginar a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Lê a palavra. A vontade de Deus é abençoar, a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é fazer o nome dele conhecido. Jesus fala assim: olha, o Pai é glorificado através do fato de vocês darem muito fruto. Aleluia. Mas que fruto é esse? Irmãos, Jesus estava falando daquele que ele fazia. Ele curava os enfermos e expulsava os demônios. Ele curava os enfermos e expulsava os demônios. Ele falou: olha, vocês vão fazer as mesmas coisas. E quando vocês fizerem essas mesmas coisas, o Pai vai ser glorificado nisso. Então, você acha que não é a vontade de Deus que você expulse os demônios, que você cure os enfermos, que você abençoe as pessoas, que você diga e declare: a bênção de Deus está aqui, a prosperidade de Deus está aqui, Deus está transformando essa casa, Deus está transformando essa vida, Deus está transformando essa família? Será que não é a vontade de Deus? É claro que é a vontade de Deus. A gente tem que orar, né? A pessoa está doente, orar para ver se é a vontade de Deus curar. A vontade de Deus é curar. Pode ser que Deus não cure, mas a vontade de Deus é curar. Que não cure, eu não sei porquê, mas a vontade de Deus é curar. Deus não criou o homem para ser doente. Deus criou o homem e a mulher perfeitos. Estou mentindo? Não, é verdade. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, livres de qualquer doença, livres de qualquer enfermidade. Mas olha só, 1
1 João 4,17. Primeira epístola de João 4,17. Diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também no mundo. Então como é que é? Além dele nos dar uma procuração, a palavra diz que assim como ele é, somos nós no mundo. Sabe o que impede as pessoas de crerem nisso? O que impede as pessoas de crerem nisso é porque elas estão olhando para elas. Se eu olhar para mim, irmãos, olhar para as minhas ações, para os meus pensamentos, eu nunca vou acreditar nisso. Como Jesus é, sou eu no mundo? Não sou não. Não sou mesmo, não tem condição de ser. Como que eu vou ser como Jesus no mundo? Eu sou cheio de erros. Como é que pode ser? Se eu olhar para mim, eu vou pensar isso. E é por isso que a maioria das pessoas não conseguem entender isso. Mas o que você tem que olhar então? Você tem que olhar para aquilo que Jesus fez. A Bíblia diz que ele na cruz, ele lavou os nossos pecados. Ele lavou os nossos pecados. Quando você é lavado no sangue de Jesus, você fica novo. É isso que a Bíblia chama de nova criatura. É isso que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. É isso que a Bíblia fala de novo nascimento. Eu nasci de novo, eu sou uma nova pessoa. Mas você, pode ser que a sua esposa ainda fale, você faz as mesmas coisas ainda. Pode ser que seu marido fale, mas você não mudou nada, você é a mesma ainda. Pode ser que seus filhos falem, mãe, você fala da boca para fora, você faz as mesmas coisas. Eles estão falando isso porque eles estão olhando para fora. Mas quando você olha para a obra que Jesus fez, a obra que Jesus fez, pode ser que muita gente não enxergue, mas Ele fez. Ele fez e é verdade. Ele fez e é verdade. Ele fez e é verdade. Não é mentira, a obra que Ele fez é verdade. Então assim como Ele é, somos nós também nesse mundo. Aleluia. O diabo vai tentar te convencer o contrário. Vai tentar te dizer, não é nada aí, olha aí o que você está fazendo. Não é nada, olha aí o que você está pensando. Olha aí, não é nada. Olha a ira que vem em você agora, que você queria até esganar o pescocinho. Cadê? Como é que você é Jesus? Jesus não ia fazer isso não. Já viu que às vezes em casa isso acontece, né? Alguém chega, você começa a ir à igreja, você começa a conhecer o Senhor. Aí em casa acontece alguma coisa, aí vira o outro e fala assim, é isso que você está aprendendo lá na igreja? É isso aí que o pastor está te ensinando lá? Vou lá falar para o teu pastor que tu faz isso aí, A gente que é pastor sofre nisso, né? Sempre entra nas conversas. Tem nada a ver com a história, mas entra de... Vou lá para o teu pastor falar que tu está fazendo isso aí. Isso, irmãos, é acusação do inimigo. Sempre o inimigo vem nos acusar. Olha, na carne nós ainda não somos perfeitos, porque a Bíblia diz que a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Aleluia. Então no Espírito eu estou pronto, é disso que eu estou falando. Na carne ainda está em andamento, ainda está sendo transformado, ainda está sendo modificado, mas o Espírito está pronto. E a Bíblia está falando de coisas espirituais. Assim como Jesus é, eu também sou, porque o meu Espírito, o seu Espírito foi feito justo, foi feito reto diante de Deus. Aleluia. Quando Deus olha para você, Ele não vê mais os seus pecados, mas Ele vê a obra que Jesus fez em você. Aleluia, glória a Deus. Olha só em Lucas 24, 46. Lucas 24, 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Irmãos, é no nome de Jesus.
é no nome de Jesus que nós pregamos, é no nome de Jesus que nós caminhamos. A igreja de hoje precisa redescobrir o poder do nome de Jesus. É nesse nome que nós somos restituídos de tudo aquilo que perdemos quando pecamos o pecado de Adão. Tudo aquilo que perdemos é em Jesus. É nesse nome que nós temos vida, é nesse nome que nós temos restauração, é nesse nome que nós temos, nós andamos todos os dias, poder desse nome, aleluia, aleluia. E nesse nome é pregado o arrependimento, a remissão dos pecados, sabe? Mas deixa eu explicar sobre esse arrependimento. Na nossa cultura, o arrependimento está vinculado ao choro. Nós julgamos que quem chora é mais sincero do que quem não chora. Mas se você já teve filho, você sabe como é que é. Tem muito choro falso, não tem? Você olha assim, você está chorando, você fala assim, isso é falso. E é desde pequeno que a gente aprende a fazer isso. Tem muito choro que não representa a realidade. Então choro não quer dizer nada. Porque o verdadeiro arrependimento é dentro. Quantas pessoas eu já vi isso acontecer? Nesse exato momento, pode ter alguém aqui se arrependendo, sem necessariamente estar me dizendo, pastor, estou me arrependendo. Mas nesse exato momento, alguma coisa na palavra foi dito, e isso bateu no seu coração, algo que você faz ou fazia, e o Espírito Santo falou com você, você já pensou, eu não vou fazer mais isso, eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar isso aqui. Isso é arrependimento, irmãos. Não precisou chorar, não precisou rolar, não precisou nada disso, mas você entendeu pelo Espírito e aquilo mudou a sua vida. Olha quantas pessoas foram libertas. Tem gente que sempre acha que libertação tem que ter estribuchar. Para o sujeito tem que libertar, tem que cair, rolar no chão. Nem sempre. Às vezes no louvor, no meio da oração, simplesmente a pessoa é liberta. Quando a pessoa vai procurar o mal que afligia, já não existe mais, já não está mais. É no meio da pregação que os maiores arrependimentos acontecem. Porque arrependimento é mudança de pensamento. Eu pensava de uma forma, agora eu não penso mais. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu tive uma primeira experiência com arrependimento. Eu tinha 15 anos e tinha umas 2 semanas que eu estava indo na igreja. Eu ainda não tinha me decidido por Jesus. E naquele sábado, eu lembro, era um sábado, eu tinha ido num casamento. E no casamento tinha tudo que você imagina, né? Casamento no mundo, bebida, tinha tudo que você pode imaginar. E um garoto de 15 anos estava empolgado, né? As meninas, estava aquela empolgação. Era o auge, porque o que acontece? Quando eu era mais novo, meus 11, 12 anos, eu queria sair, queria fazer as coisas, não podia, porque era muito novo, não deixava. Mas com 15 anos eu já tinha uma liberdade de poder ir num baile, de poder ir em alguma coisa, na festa. Então eu estava empolgado com isso. Que coisa estranha. No domingo de manhã, depois do casamento, da festa de casamento, eu simplesmente sentei na cama, amarrando meu tênis, e pensei: se eu for ser crente, vai ser para valer.
e tomei minha decisão. Ali eu tive meu arrependimento. Ali eu peguei todo aquele deslumbre do mundo que eu estava esperando tanto, que chegou a hora, agora era a hora de eu aproveitar. Falei, não quero. Eu quero ir para a igreja. Irmãos, isso é ilógico. Porque quando você vai pensar que um garoto de 15 anos vai pensar isso? Um garoto de 15 anos quer aproveitar a vida. E eu passei a infância toda pensando nisso, chegar a hora de, né, diz que Araruta tem seu dia de mingau, eu estava ali, agora eu estou virando mingau. Mas agora eu não queria. Alguma coisa mudou dentro de mim. Aleluia. E é tão interessante que não foi ninguém pregando para mim. Não foi, sabe, o Espírito Santo, ele pode falar em qualquer momento, em qualquer situação. Ele pode falar como está falando aqui agora. Mas pode ser que você esteja lá na sua casa, de repente lavando sua roupa, ou lavando seu carro, ou fazendo qualquer outra coisa, e de repente o Espírito traz ao seu coração essa reflexão que trouxe para mim. Você vai querer ficar mesmo na igreja? Tem que ser para valer. E eu pensei, eu quero. Vai ser para valer. Irmãos, de em diante, eu procurei, tinha uma classe de batismo que o pastor ia começar, e eu falei, eu quero participar. A conselheira, que era dos adolescentes, que eu tinha conhecido há pouco tempo também, ela perguntou, chegou para mim e falou assim, você tem certeza? E essa é sempre a pergunta que eu faço para todo mundo. Pastor, Deus está me chamando para ir para missões, você tem certeza? Pastor, Deus está me mandando, você tem certeza? Porque você que tem que ter certeza, não sou eu que tenho que ter certeza, é você que tem que ter certeza. Então ela me perguntou, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu quero me batizar. Isso foi arrependimento, irmãos. É assim que o Espírito Santo de Deus age. Pode ser que tenha um pouco de emoção, sim, pode ser que alguém chore, pode ser até que seja, e seja real, pode ser. Mas não olhe só para as lágrimas, porque muitas vezes o Espírito Santo age no silêncio, de forma invisível, ninguém sabe. Você está andando numa rua e de repente você vira a esquina e aí lhe vem o pensamento, eu acho que eu vou ser crente. O segundo testemunho que eu tenho, já contei, vou contar rapidamente para a gente continuar. Eu tinha 18 anos, estava na sala da minha casa tomando café. Terminei meu café, peguei o copo, levei para a cozinha. Quando eu entrei na cozinha, pensamento, eu quero ser pastor. Uma vontade, nunca tinha sentido aquilo, uma vontade de ser pastor. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Orei, busquei, eu e Simone oramos, né? E a resposta veio de confirmação, é isso mesmo. Eu tinha 18 anos, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo acha a gente aonde Ele quer e fala da forma que quer. Não precisa ter nem sempre um apelo emocionante, uma coisa do outro, fogos, artifícios. Muitas vezes é no silêncio, muitas vezes é de forma tranquila, muitas vezes acontece, é aqui dentro, é aqui dentro. Eu creio muito nisso, porque eu já vi muito isso acontecer. Vi na vida de outras pessoas também. As pessoas simplesmente mudarem, porque o Espírito Santo falou. Esse é o poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Marcos 16, esse é o último texto que nós vamos ler. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo.
mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. As últimas coisas que Jesus falou para os discípulos estão aqui. As últimas instruções que ele falou para os discípulos antes de ser recebido na glória estão aqui. Olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Qual é o requisito? Tem que crer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Mas será que eu não tenho que mudar alguma coisa na minha vida? Não, você tem que crer. Creia. A mudança vem depois. Creia. E aí Jesus fala uma coisa: os sinais vão seguir os pastores. É isso? Os sinais vão seguir os grandes apóstolos, os grandes homens de Deus, ungidos no azeite quente. É isso? Está escrito lá? Não? Os sinais vão seguir aos que crerem. Aos que crerem. Todo aquele que crê vai ser seguido pelos sinais. Seguido, vou dizer melhor, vai ser perseguido pelos sinais. Aonde você for vai ter sinal. O que vai acontecer? Você vai expulsar os demônios. Aleluia. Irmão, eu até oro por você, mas eu creio que você pode orar por você mesmo. Eu até oro pela sua casa. Pastor, ora lá para minha casa que está com problema. Creio, mas eu oro. Mas você pode orar por você mesmo. Você pode chegar na sua casa, se tem algum demônio, você vai e manda fogo nele em nome de Jesus, porque esse sinal te segue. Vai expulsar os demônios, vai falar em novas línguas. Vai falar em novas línguas, vai pegar nas serpentes. Estou mandando ninguém pegar serpente não, tá? Você sabia que tem um povo aí meio maluco que dança com serpente, uns negócios esquisitos assim. Estou mandando ninguém fazer isso não. Mas o que ele está dizendo aqui? É que mesmo que essas serpentes, é interessante isso, porque quando a gente estava começando o culto aqui, hoje, e eu comecei a orar repreendendo, irmãos, eu vi algo semelhante a uma serpente, parecia mais uma enguia, e eu vi ela saindo assim. Nós temos que expulsar os demônios, irmãos. Eu já te falei, né? Se o diabo te perturbar, hoje quarta-feira ele sempre tenta perturbar. Vai ser o dia que a gente vai mandar mais fogo nele. Mandar mais fogo nele. Está perturbando? Então vamos mandar fogo nele. E ele vai ter que sair. Essa serpente é isso. Há muito demônio em forma de serpente que se manifesta. Você já viu uma pessoa manifestada que desce igual uma serpente assim? São esses demônios. Esses demônios querem trazer confusão. Eles querem trazer enfermidade, eles querem trazer desânimo. Eles muitas vezes, eles sugam as forças. Você sabe que uma enguia, não sei se alguém aqui já tomou um choque de enguia, eu espero que não, mas o choque da enguia, ele paralisa a vítima. A pessoa toma um choque, uma descarga tão grande que a pessoa é paralisada. Esse é o mecanismo de defesa da enguia para paralisar os predadores. Então ela dá aquele choque e a pessoa tem uma parada cardíaca até. Satanás faz dessa mesma forma. Ele muitas vezes tenta paralisar a nossa vida. E é por isso que nós temos que expulsar os demônios. Ainda tem, se beber alguma coisa mortífera, não vai lhe causar dano. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, o texto aqui não diz nem que você vai orar pelos enfermos. Vai dizer que você põe as mãos sobre os enfermos e vai curar. Vai pôr as mãos sobre os enfermos e vai curar.
Irmãos, essa é a restituição no nome de Jesus. Use esse nome, use sem limites, use quantas vezes você quiser no dia. Sabe que na lei tem um mandamento que diz: não usar o nome do Senhor seu Deus em vão, não é verdade? Tem esse mandamento, para não falar em vão o nome de Deus. Mas sabe uma coisa a respeito do nome de Jesus? Não existe um mandamento desse. Você pode pronunciar o nome de Jesus quantas vezes quiser. Os escribas da antiguidade, eles nem escreviam o nome de Deus com a mesma caneta. Eles, todas as vezes que eles tinham que escrever o nome de Deus, eles pegavam uma caneta nova. Imagine só, eles iam escrevendo o texto, aí escrevia o nome de Deus, jogava fora aquela caneta, pegava uma caneta nova e começava a escrever de novo. Mas hoje nós temos o nome de Jesus, e Ele diz: usem o meu nome, preguem no meu nome, peçam no meu nome. Você pode orar, sabe? Tem muita gente que quer colocar limite na sua oração. Ah, não ora por isso não, que Deus não vai ouvir. Em nome de Jesus nós vamos orar nessa hora. Coloca os seus pedidos nas mãos do Senhor agora, em nome de Jesus. Creia no milagre, há autoridade no nome. Aleluia.